Você já se perguntou por que o Eterno escolheu a alimentação como o primeiro limite da humanidade? Por que não começou com instruções sobre culto, sacrifício, trabalho ou família? Por que o primeiro não faça da história esteve ligado a uma refeição? E se existisse algo muito mais profundo por trás desse ato, algo que revela como o ser humano deveria se relacionar com a vida, com a criação e com o próprio Criador? Será que comer algo tão cotidiano é aos olhos do céu um ato espiritual tão sério, a ponto de ser o ponto de partida da obediência ou da rebelião? Shalom! Seja bem-vindos ao canal Temei a Deus e Dai-lhe Glória. Antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Também compartilhe este vídeo com pelo menos um amigo que ama aprender as Escrituras com profundidade e dentro do seu contexto original. Quando voltamos ao Éden, percebemos algo surpreendente. A primeira instrução do Eterno não tem aparência religiosa. É simplesmente sobre o que o homem podia comer. Mas esse simplesmente não é apenas superficial, porque para o Criador, alimentação é revelação. O Eterno cria o homem e o coloca em um jardim onde tudo fala da vida. A natureza não é apenas bela, ela é pedagógica. Ali, cada árvore, cada fruto, cada aroma e cor comunicam a bondade, a abundância e o cuidado do Criador. Mas em meio a essa abundância, há uma separação. Uma árvore é colocada como limite. A Torá começa nos ensinando que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas saber caminhar dentro dos limites que preservam a vida. O Eterno diz: de todas as árvores comerás livremente. Isso significa abundância, plenitude, generosidade. Mas a frase seguinte revela a responsabilidade. Dessa árvore não comerás. Ou seja, a primeira fronteira espiritual do ser humano é uma fronteira alimentar. Se você prestar atenção nisso, você percebe que o Eterno está conectando a alimentação com obediência, e obediência com vida. No Éden, comer não era apenas escolher um alimento, era escolher um caminho. O que o homem comia ou não comia era a expressão direta da sua relação com o Eterno. Quando a mulher decide comer do fruto proibido, ela não está apenas ingerindo algo físico, ela está internalizando uma voz que não é a do Criador. Ela está permitindo que uma mentira se torne parte dela, da mesma forma que um alimento se torna parte do corpo. A desobediência entra não pelos olhos, não pelos pés, não pelas mãos, mas pela boca. É pela entrada do corpo que a queda se inicia. Isso é extremamente profundo, porque mostra que a relação humana com o alimento é espiritual desde o princípio. E quando o homem come do fruto, aquilo não é apenas um gesto de apetite. É um ato de pacto. Ele pactua com a dúvida, pactua com a independência, pactua com o ego e desobedece à instrução dada pelo próprio Criador. Por isso, a consequência não é uma punição arbitrária. É o resultado natural de romper com a fonte da vida. O Éden revela algo fundamental para todo o nosso estudo sobre alimentação nas Escrituras. O que entra no corpo pode aproximar ou afastar o homem do Eterno. A comida se torna um sinal de fidelidade, discernimento e sensibilidade espiritual. A partir daí entendemos que alimentação é um ato de adoração. Comer é uma forma de honrar o Criador como fonte da vida. Aceitar seus limites alimentares é reconhecer sua sabedoria sobre o corpo e sobre a alma. E rejeitar seus limites é repetir o padrão da queda. Decidir o que é bom aos próprios olhos. E isso nos leva a uma pergunta essencial para o próximo passo da história bíblica. Se a alimentação tinha esse peso espiritual no Éden, o que mudou depois que a humanidade se afastou tanto da vida que o Eterno precisou enviar o dilúvio? Por que naquele momento ele permitiu que o homem comesse carne? Foi uma liberação total? Ou havia uma distinção espiritual que já existia desde Noa, muito antes da revelação no Sinai? É exatamente isso que vamos examinar no próximo bloco. Por que depois do dilúvio, o Eterno permitiu que o homem comesse carne? E por que isso veio acompanhado de uma proibição tão enfática sobre o sangue? O que mudou no mundo para que a alimentação que antes era vegetal passasse a incluir animais? E essa mudança representou liberdade ou concessão? E se essa permissão não era absoluta, que limites espirituais permaneceram desde Noé? Depois do dilúvio, o cenário humano e cósmico é outro. A criação havia sido ferida,
os ciclos naturais foram rompidos e o coração do homem estava profundamente corrompido. Noé representa um novo começo, uma reinicialização provisória da criação, e o Eterno estabelece nesse novo contexto regras que equilibram misericórdia e responsabilidade. Em Bereshit 9 vemos algo decisivo. O Eterno diz basicamente que a carne pode ser usada como sustento, mas imediatamente coloca uma linha que não pode ser ultrapassada. A vida está no sangue, e o sangue não deve ser ingerido. A proibição do sangue não é detalhe ritual, é afirmação teológica. Em hebraico, a palavra nefesh, vida, alma, está ligada ao sangue. Beber sangue é ingerir a vida de outra criatura, e isso mistura esferas que o Eterno separou. Importante corrigir um ponto que alguns resumem errado. O texto não diz que tudo foi liberado sem restrições. O que mudou foi que a carne passou a ser permitida como meio de sustento, diante de um mundo pós-queda. Mas não houve eliminação do princípio de distinção entre o que serve à vida humana e o que não serve. Um indício claro disso aparece na própria narrativa da arca. Noa entrou com 7 pares dos animais limpos e um par dos animais não limpos. O padrão de limpo e não limpo já existia antes do Sinai. Portanto, a permissão pós-dilúvio é uma concessão pastoral do Eterno a uma humanidade fragilizada, não uma revogação do ideal criacional do Éden. Há razões práticas e espirituais para essa concessão. Na prática, depois do cataclismo, a disponibilidade e a qualidade dos alimentos vegetais estavam incertas. A sobrevivência exigia adaptação. Espiritualmente, o Eterno também impõe uma contenção. Ao proibir o consumo do sangue, ele impede que o homem banalize a sacralidade da vida ou se torne insensível ao caráter sagrado da criação. Matando para comer, o homem passa a exercer poder sobre a vida. O Eterno delimita que esse ato seja feito com reverência, não com voracidade. Assim, a carne pode sustentar, mas não pode roubar a vida do animal. O sangue permanece consagrado ao Criador. Além disso, essa etapa pós-diluviana tem caráter pedagógico. Ela ensina que a história da redenção é progressiva. O Éden apresentou o ideal. O dilúvio mostrou a necessidade de misericórdia normativa. O Sinai, que veremos. Em seguida, virá para ordenar e estruturar aquilo que já era princípio, elevando a nação a um padrão de santidade mais rigoroso. Por isso, a permissão de carne não elimina a noção de separação, nem anula a responsabilidade humana de reconhecer o Eterno como soberano sobre a vida. Por fim, é crucial ver a continuidade texto a texto. As cartas da Brit Hadashah e o próprio Concílio de Jerusalém reafirmam a proibição do sangue e a necessidade de evitar práticas que desrespeitem a vida. Atos 15, por exemplo, mostrando que a linha traçada em Bereshit 9 permanece relevante. A diferença entre concessão e ideal é uma chave hermenêutica, para não confundir permissão com absolutos normativos. Se Noa já lidava com distinções, e o Eterno já colocava limites sobre a carne e o sangue, por que então foi necessário que no Sinai houvesse uma lista detalhada de animais limpos e impuros e instruções cerimoniais tão precisas? É isso que vamos examinar no próximo bloco. Após compreendermos a alimentação no Gênesis e o que mudou após o dilúvio, agora chegamos ao momento em que o Eterno estabelece, de forma clara e definitiva, os parâmetros alimentares para o seu povo dentro da Torá. Não é mais apenas a distinção implícita entre animais puros e impuros, como vimos com Noé. Agora, no Sinai, essa separação é revelada, ordenada e explicada, como parte do estilo de vida do povo que carrega o nome do Eterno. A Torá não apresenta as distinções alimentares como algo meramente físico, biológico ou sanitário. Ela se apresenta como uma expressão de santidade, porque eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. A alimentação, portanto, torna-se um símbolo diário da aliança, um lembrete constante de que o povo pertence ao Eterno. Em Vaikra, Levítico 11 e Devarim, Deuteronômio 14, o Eterno explica o que é considerado tahor, puro, e tamei, impuro, para consumo. Mas repare, não é Noé quem define, não é Israel quem define. É o próprio Eterno que estabelece a diferença. E a pergunta central é: por quê?
A Torá não diz que esses alimentos são proibidos porque são venenosos ou porque causam doenças, embora existam efeitos físicos. A razão principal é espiritual e identitária, para fazer separação entre o puro e o impuro. A alimentação é parte de viver uma vida distinta, separada, consagrada. Cada vez que o israelita escolhia o que comer, ele estava dizendo: eu vivo sob a aliança. Eu sou parte do povo que o Eterno separou. Não é sobre dieta, é sobre identidade. Outro ponto importante é que a Torá não proíbe carne. Ela apenas define qual carne expressa santidade e qual não expressa. O próprio sistema sacrificial envolve animais puros. As festas como Páscoa, exigem o consumo de carne. O problema nunca foi comer carne. O problema é comer qualquer carne, sem discernimento. A Torá restaura esse discernimento perdido pela humanidade e esquecido pelas nações. Além disso, a alimentação bíblica também é um exercício diário de obediência prática. A santidade não está apenas no templo, nas festas ou nos rituais. Ela está naquilo que se coloca no prato. Ela passa pelo cotidiano, pelo simples, pelo ordinário. É nesse ponto que a Torá revela um princípio profundo. A espiritualidade verdadeira invade até os detalhes mais pequenos da vida. Por fim, a distinção alimentar também protege Israel de se misturar aos cultos e práticas das nações. Muitos dos animais considerados impuros eram usados em rituais pagãos, oferendas, feitiçarias e até refeições sagradas de outros povos. Ao proibir esses alimentos, o Eterno estava dizendo: vocês não pertencem aos deuses das nações, vocês pertencem a mim. E após entendermos como a Torá estabelece essas distinções, surge uma pergunta essencial para seguirmos ao próximo bloco. Se a Torá define claramente o puro e o impuro, como Isaías trata aqueles que, mesmo conhecendo a vontade do Eterno, escolhem comer aquilo que ele declarou impuro? Quando avançamos na revelação das Escrituras e chegamos aos profetas, encontramos uma continuidade impressionante da visão do Eterno sobre a alimentação, não como algo meramente biológico, mas como expressão de aliança, santidade e identidade do seu povo. Entre esses profetas, Isaías é um dos que fala com mais força e clareza sobre o assunto. Isaías está profetizando para um povo que, apesar de conhecer a Torá, havia se misturado com práticas pagãs, cultos sincréticos e hábitos alimentares usados em rituais aos ídolos. Então, quando o profeta fala sobre carne de porco, ratos e animais impuros, ele não está apenas falando de comida, mas de rebeldia espiritual, de profanar a aliança, de quebrar distinções estabelecidas pelo Eterno. Isaías 65 descreve um povo que provocava abertamente o Eterno, oferecendo sacrifícios em jardins pagãos e comendo alimentos proibidos como parte desses cultos, especialmente carne de porco, que era altamente usada em rituais idólatras das nações ao redor. O profeta mostra que essa atitude não era apenas uma questão alimentar, mas uma postura de rejeição ao Eterno. Ao comer aquilo que ele havia proibido, o povo estava na prática dizendo: não queremos a distinção que tu estabeleceste, queremos a prática das nações. Já em Isaías 66, um texto ainda mais forte, a profecia se projeta para o tempo do juízo final. E ali o profeta afirma algo que muitas pessoas simplesmente ignoram. Mesmo no final dos tempos, aqueles que comem carne de porco, ratos e animais impuros como parte de práticas rituais continuam sendo vistos como profanadores e não como pessoas vivendo em liberdade espiritual. Isaías revela que o padrão de santidade do Eterno não muda. A Torá não era apenas uma legislação alimentar. Era uma pedagogia espiritual para ensinar Israel a não se misturar com práticas pagãs. E Isaías mostra que esse princípio permanece válido no coração do Eterno, mesmo séculos depois. Perceba o ponto central. Isaías não está criticando a alimentação como ato isolado, mas a forma como o alimento era usado para romper a identidade do povo e imitar práticas contrárias ao Eterno. Quando ele menciona porco, rato e animais impuros, ele está simbolizando a entrega voluntária do povo às mesas pagãs, as mesas que não pertencem ao Eterno, as mesas que representam outro governo, outra autoridade, outra espiritualidade. E é exatamente por isso que Isaías usa um tom tão forte, porque a mesa sempre revela a quem servimos.
Assim, o profeta nos confronta com uma reflexão profunda. Qual mesa estamos escolhendo comer? A mesa da aliança ou a mesa das práticas das nações? No próximo bloco, vamos entender como esse tema reaparece no tempo de Yeshua, especialmente nas polêmicas em torno de Marcos 7, que muitos interpretam como se o Messias tivesse liberado todos os alimentos. Mas será que foi isso mesmo que Yeshua ensinou? Essa é a pergunta que nos prepara para o próximo bloco. Será que Marcos 7 realmente fala sobre alimentos ou sobre outro assunto muito mais profundo? Quando chegamos ao capítulo 7 de Marcos, muitos leitores modernos acreditam que Yeshua estaria anulando as instruções alimentares dadas pelo Eterno. Porém, para entendermos corretamente esse texto, precisamos voltar para o contexto cultural, religioso e bíblico daquele tempo. Os perushim, os fariseus e os sofrim, os escribas, observavam tradições orais desenvolvidas séculos antes, conhecidas como Maaseh Avot, as práticas dos antepassados. Entre essas tradições estava o ritual de Netilat Yadayim, a lavagem cerimonial das mãos. Esse ritual não tinha relação com higiene, mas com pureza ritual segundo as tradições humanas. Eles perceberam que alguns discípulos de Yeshua comiam pão sem realizar esse ritual. E então eles questionaram Yeshua, não sobre o que os discípulos estavam comendo, mas como estavam comendo. O ponto não era carne, não era alimento impuro, era tradição humana. Yeshua responde citando Isaías, mostrando que aqueles líderes tinham invertido prioridades. Honravam o Eterno com os lábios, mas seus corações estavam longe. Eles colocavam tradições humanas acima dos mandamentos divinos. Yeshua então declara que nada que entra pela boca pode tornar o homem impuro. E esse é o ponto muitas vezes mal interpretado. Ele não está falando de Levítico 11, nem de alimentos proibidos. Ele está falando da acusação dos fariseus sobre comer pão com mãos não lavadas ritualmente. O próprio texto deixa isso claro. O assunto é pão, não é carne. Não é animal puro ou impuro. É uma disputa sobre ritual humano versus mandamento divino. Para Yeshua, a verdadeira impureza, a verdadeira tumá, nasce do coração, das intenções, dos pensamentos perversos, das atitudes corrompidas. Ele aponta para uma pureza interna, não cerimonial. Yeshua não revoga a Torá, não substitui as leis alimentares, não redefine o que o Eterno chamou de impuro. Ele simplesmente se recusa a submeter seus discípulos a tradições humanas que distorciam o propósito da Torá. Ao dizer que nada que entra pela boca torna o homem impuro, Yeshua está reafirmando que impureza moral é mais profunda do que regras humanas externas, mas ele nunca autoriza aquilo que o Eterno proibiu. A Torá continua sendo a base. É importante lembrar que Yeshua vivia como israelita, guardava a Torá, participava das festas, e ele mesmo disse: "Eu não vim abolir a Torá e os profetas, mas cumprir." Se ele tivesse declarado puro algo que o Eterno chamou de impuro, ele estaria se contradizendo. Algo impossível para quem afirmava ser o Messias. Por isso, Marcos 7 não é um capítulo sobre alimentação liberada. É um capítulo sobre hipocrisia religiosa, sobre prioridades espirituais e sobre a diferença entre mandamento do Eterno e tradição humana. Agora, a pergunta que fica para nos levar ao próximo bloco é: se Marcos 7 não fala sobre anular as leis alimentares, como os discípulos entenderam isso em Atos 15? Quando chegamos ao relato de Atos 15, estamos no coração do debate que marcou a identidade dos discípulos do Messias no primeiro século. O contexto é simples, mas profundo. Gentios estavam voltando-se ao Eterno através da fé em Yeshua, e a grande questão era como eles deveriam começar a caminhar dentro da aliança de Israel. Por onde começar? O que é essencial no início dessa jornada? Alguns homens de origem farisaica estavam impondo aos gentios um processo imediato e completo, exigindo que eles se tornassem judeus de uma vez, pela circuncisão e por todas as ordenanças da Torá, desde o primeiro dia. Mas os emissários e anciãos se reuniram para entender a vontade do Eterno nesse processo. E o que vemos é uma decisão cheia de sabedoria, revelando a pedagogia divina. A conclusão dos discípulos não aboliu a Torá. Muito pelo contrário. Eles reconheceram que os gentios precisavam de um ponto de partida sólido,
um fundamento moral e espiritual que permitisse que eles entrassem na comunidade da fé de forma saudável, aprendendo passo a passo. Por isso, foram estabelecidas 4 instruções imediatas: abster-se das contaminações da idolatria, da imoralidade sexual, da carne sufocada e do sangue. Essas 4 instruções não são uma nova lei nem um resumo da Torá. Elas são os primeiros passos para que alguém deixe completamente a cultura pagã e possa entrar no ambiente da Assembleia de Israel sem trazer práticas ofensivas, impuras ou incompatíveis com a santidade do Eterno. Era o mínimo indispensável para que o gentil começasse sua caminhada. E por que eram apenas os primeiros passos? Porque o próprio texto explica. Pois Moshe é lido nas sinagogas todos os Shabats. Ou seja, a expectativa natural era que, entrando na comunidade e participando do Shabat, os gentios aprendessem a Torá gradualmente, semana após semana, dentro do ritmo da própria vida espiritual de Israel. Atos 15 não diz para os gentios pararem naquelas 4 instruções. Diz que eles devem começar por elas. É o processo do discipulado dentro da aliança. E quando olhamos essas instruções, percebemos que 2 delas falam diretamente sobre alimentação: evitar carne sufocada e abandonar completamente o sangue. Isso mostra que a questão alimentar ainda era reconhecida como parte fundamental da santidade. Não se tratava de algo opcional nem cultural. Era uma preservação do propósito original do Eterno desde Noé, reafirmado na Torá e mantido entre os discípulos do Messias. Portanto, Atos 15 confirma que a fé em Yeshua não anula a santidade alimentar. Ela estabelece ordem no processo. Primeiro, romper com o paganismo. Depois, aprender gradualmente a vontade do Eterno. E, enquanto isso, manter princípios básicos que impedem a pessoa de entrar na presença do Eterno, trazendo práticas contrárias à aliança. A Assembleia concordou, e essa decisão ecoou por todas as comunidades. E isso nos leva a refletir. Se Atos 15 estabelece os primeiros passos, o que Paulo vai explicar mais adiante sobre maturidade, consciência e comportamento nas comunidades? Quando chegamos à carta de 1 Timóteo, capítulo 4, muitos utilizam esse texto para dizer que tudo foi liberado para a alimentação. Mas quando lemos com atenção, e dentro do contexto das Escrituras, vemos que Shaul, Paulo, está tratando de um problema completamente diferente. Proibições ascéticas, ideias de mestres que ensinavam a rejeição do casamento e a abstinência total de alimentos que o Eterno havia criado. Shaul não está discutindo quais alimentos são permitidos, mas denunciando uma falsa espiritualidade que dizia que quanto mais a pessoa se afastasse das coisas materiais, mais santa seria. Esses mestres estavam influenciados pelo pensamento helenístico e dualista, que considerava o corpo como algo inferior e a matéria como impura. Por isso proibiam casamento e comida. É nesse cenário que Shaul diz: o Eterno criou os alimentos para serem recebidos com agradecimento por aqueles que creem e conhecem a verdade. Qual verdade? A verdade revelada na Torá, porque para Shaul, verdade nunca foi separada da vontade do Eterno, já revelada ao seu povo. E ele continua: pois tudo o que o Eterno criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com agradecimento, porque é santificado pela palavra do Eterno e pela oração. Aqui está a chave. Shaul menciona 2 elementos que santificam o alimento. 1. A palavra do Eterno. 2. A oração. A oração não define o que é puro ou impuro. A oração não santifica carne de porco, rato ou qualquer outro animal impuro, porque nenhum profeta, nenhum patriarca e nem o próprio Eterno jamais disse isso. Então, o que é santificado pela palavra? São os alimentos que a Torá define como permitidos. A oração apenas separava o ato da refeição, dedicando ao Eterno aquilo que já era permitido pela sua palavra. Shaul não está invalidando a Torá. Ele está protegendo os discípulos de uma falsa espiritualidade que exigia renúncias que o Eterno nunca pediu. Ele está dizendo: não deixem que imponham sobre vocês mandamentos que o Eterno não deu. Recebam com gratidão aquilo que ele já santificou. Ao analisar o texto, percebemos que Shaul confirma a base de toda a Escritura. O Eterno nunca chamou de alimento aquilo que ele classificou como impuro.
E nenhum apóstolo teve autoridade para mudar isso. Para introduzir o próximo bloco, fica uma pergunta. Se Shaul nunca anulou as distinções alimentares ao falar a Timóteo, então como entender as instruções que ele deu aos discípulos em 1 Coríntios 10? Quando chegamos à carta aos Coríntios, encontramos uma comunidade mergulhada em desafios culturais. Corinto era uma cidade influenciada por mercados, templos pagãos e refeições comunitárias que faziam parte da vida religiosa dos povos ao redor. Por isso, Shaul, Paulo, não está discutindo se o povo do Eterno deveria comer animais considerados puros ou impuros. Essa questão já estava resolvida desde a Torá. O conflito agora é outro. Como viver em fidelidade ao Eterno em um ambiente onde quase toda a comida estava envolvida com idolatria? Shaul começa lembrando que Israel, no deserto, caiu em tentação justamente quando misturou sua mesa com práticas idólatras. Ele afirma que essas histórias foram registradas como advertência para nós, mostrando que a comida pode se tornar um portal espiritual para a santidade ou para tropeço, não por causa do alimento em si, mas do contexto espiritual que o cerca. Por isso ele declara que não se deve participar da mesa dos ídolos. A preocupação de Shaul não é nutricional, e sim espiritual. Ele reconhece que um ídolo não tem poder por si mesmo, mas participar de um banquete dedicado a divindades pagãs significa abrir espaço para influências impuras. Para o povo do Eterno, mesa representa a comunhão. Portanto, sentar-se à mesa de cultos pagãos seria semelhante a participar de uma aliança paralela. Ao mesmo tempo, Shaul orienta que no mercado, se a carne estiver simplesmente à venda sem ligação ritual, não há motivo para a contaminação espiritual. O problema não é o alimento, mas a intenção com a qual foi oferecido. Shaul mantém o princípio hebraico de que a comida permitida continua sendo a que o Eterno santificou na Torá, mas acrescenta a dimensão espiritual do ambiente. Israel deve viver de forma pura, mesmo entre as nações. Ele reforça: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, existe liberdade, mas essa liberdade é regulada pela santidade. A pergunta não é posso comer, mas essa escolha reflete minha aliança com o Eterno. Para Shaul, a mesa do Eterno, simbolizada no pão e no cálice, é lugar de pacto e restauração. Por isso ele afirma que não se pode participar da mesa do Eterno e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. A alimentação, então, se torna a expressão de fidelidade, identidade e separação das práticas idólatras. E ele conclui nos lembrando que tudo o que fazemos, inclusive comer e beber, deve ser para a glória do Eterno, uma vida que honra aquele que nos chamou para sermos um povo distinto. Diante disso, fica a reflexão que nos conduz ao próximo ensino. Como Shaul tratou em sua carta aos Colossenses a questão dos julgamentos sobre comida, bebida e dias sagrados. Quando Shaul escreve aos irmãos de Colossos, ele não está tratando de comida liberada ou proibida. Ele está enfrentando um problema muito específico, o mesmo que apareceu em Atos 15, a imposição da circuncisão obrigatória como condição de salvação, somada a um pacote de tradições humanas, misticismo e regras ascéticas. Esse grupo dizia que os novos discípulos só seriam completos se seguissem rituais humanos, agendas filosóficas, jejuns obrigatórios, práticas místicas e, especialmente, a circuncisão como exigência para a purificação. Por isso, Shaul declara: no Messias habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele vocês já foram aperfeiçoados, e nele vocês foram circuncidados com a circuncisão feita sem mãos. Ou seja, a circuncisão obrigatória como condição de salvação é anulada, porque a verdadeira circuncisão, a do coração, já foi realizada pelo Eterno através do Messias. A questão é a mesma de Atos 15. Homens impondo um ritual físico como exigência de salvação. O contexto do julgamento, quando Shaul diz: ninguém vos julgue por comida, bebida, festas, luas novas e Shabat. Ele não está dizendo que essas coisas foram abolidas. Ele está dizendo que os que não guardavam a Torá estavam criticando os discípulos por guardarem o calendário e o estilo de vida que o Eterno ordenou. O julgamento vinha de pessoas que não guardavam Torá, seguiam tradições filosóficas e místicas, desprezavam o estilo de vida santo
Afirmavam que a circuncisão obrigatória era superior ao que o Eterno havia feito. A frase de Shaul significa: não permitam que pessoas que nem servem ao Eterno julguem vocês por viverem o que ele ordenou. As falsas doutrinas em Colossos, Shaul então denuncia exatamente os falsos mestres: não toque, não coma, não prove, regras humanas, ascetismo e rituais sem fundamento bíblico, filosofias que tentavam substituir a Torá, a imposição da circuncisão como caminho de purificação, mandamentos que pareciam piedosos, mas eram invenções humanas. Ele afirma que tudo isso tem aparência de sabedoria, mas não tem valor algum para transformar a vida. A mensagem central de Shaul Colossenses 2 ensina que o Messias já nos aperfeiçoou. A circuncisão obrigatória não salva. Nenhum rito humano pode completar aquilo que o Eterno fez. As festas, luas novas e Shabat continuam sendo sombra das coisas futuras, ou seja, têm propósito profético e importância. O julgamento vinha de quem não guardava a Torá, não dos que guardavam doutrinas humanas. Não substituem os mandamentos do Eterno. Shaul protege os discípulos da religiosidade humana, não da Torá. Ao compreender o contexto histórico, espiritual e comunitário, percebemos que Shaul não anulou a Torá, nem os mandamentos alimentares, nem o calendário bíblico. Ele combateu a circuncisão obrigatória e a espiritualidade criada por homens. O mesmo problema enfrentado em Atos 15. Colossenses 2, portanto, reafirma que é o Eterno quem define o caminho e que nada vindo de tradições humanas pode substituir a obra do Messias ou os mandamentos estabelecidos desde o princípio. Se vimos que a alimentação bíblica não é uma coisa comum como muitos afirmam, por que então a maioria dos que professam a fé bíblica desprezam esse tema tão amplo nas Escrituras? Essa pergunta precisa ecoar dentro de nós, porque o problema não nasceu hoje. Ele vem se arrastando há quase 2000 anos. Logo após a geração dos apóstolos, surgiram líderes gentios tentando reinterpretar as Escrituras a partir de suas próprias culturas e não a partir do padrão do Eterno. Esses homens ficaram conhecidos como pais da igreja. Mas muitos deles não compreendiam a Torá, não tinham raízes israelitas e carregavam forte influência da filosofia grega, e a partir deles começou um processo perigoso. A separação entre a fé bíblica e o estilo de vida que o Eterno estabeleceu para seu povo desde o princípio. A ideia de que a Torá era apenas para os judeus. Já nos séculos 2 e 3, vários desses líderes afirmavam que os mandamentos alimentares eram coisas judaicas, que os gentios não precisavam viver da mesma forma, que a santidade não passava pelo corpo, apenas pela alma. Isso não era o ensino apostólico. Isso era influência grega, que separava espírito e corpo, algo totalmente oposto ao pensamento hebraico. Por isso começaram a tratar o tema da alimentação como algo inferior, irrelevante, somente para judeus. 2. Antissemitismo teológico. À medida que a fé se espalhou entre os gentios, surgiu também o sentimento de que era necessário se afastar de tudo que parecesse judaico. Assim, práticas que eram parte do estilo de vida bíblico, como Shabat, festividades e alimentação, passaram a ser vistas como ultrapassadas, primitivas ou até erradas. Esse processo de rejeição abriu espaço para que muitos líderes declarassem publicamente que a lei do Eterno havia sido abrogada, mesmo quando os próprios apóstolos afirmavam o contrário. A construção de um cristianismo desconectado das Escrituras. Filósofos convertidos trouxeram consigo ideias platônicas como o corpo ser menos importante, a vida espiritual ser apenas interior, e que práticas físicas como alimentação não tinham impacto na santidade. E esse pensamento começou a moldar a fé gentílica. Com o passar dos séculos, a prática da fé bíblica foi substituída por tradições humanas. E justamente por isso, até hoje, muitos afirmam que comer é indiferente, ignorando completamente que a alimentação foi estabelecida no Éden, reconfirmada após o dilúvio, detalhada na Torá, reforçada pelos profetas, respeitada por Yeshua e nunca anulada pelos apóstolos. O desprezo por esse tema
não começou no coração do Eterno, começou na mente dos homens. 4. Consequência. Uma fé sem raízes. Quando a fé é moldada por tradições humanas, perde a profundidade. Quando o estilo de vida se desconecta da obediência, perde a identidade. E quando o ensino ignora o que o Eterno estabeleceu, perde a veracidade. Não é surpresa que hoje tantos rejeitem a alimentação bíblica. Eles estão, sem perceber, repetindo um erro iniciado há séculos: colocar a tradição dos homens acima da instrução do Eterno. Se durante 2000 anos tradições humanas tentaram substituir os caminhos do Eterno, como podemos restaurar hoje um estilo de vida fiel às Escrituras, livre das distorções dos primeiros séculos? Ao chegarmos ao fim desta jornada, fica claro que a questão da alimentação não é um detalhe, não é um tema periférico e muito menos um assunto menor, como muitos afirmam. Pelo contrário, desde Bereshit, Gênesis, passando pelo pós-dilúvio, pela Torá, pelos profetas e pelos escritos dos emissários, o Eterno revela um padrão constante, um chamado para um estilo de vida santo que se manifesta até mesmo no que colocamos diante de nossos lábios. Vimos que a alimentação começou com um padrão específico na criação. Foi reorganizada após o dilúvio, mas mantendo a distinção entre puro e impuro. Na Torá, o Eterno define alimentos que promovem vida e aqueles que trazem impureza. Os profetas, incluindo Yeshayahu e Isaías, reforçam que comer carne impura está ligado à rebelião, idolatria e indiferença espiritual. Yeshua jamais aboliu os mandamentos alimentares. Marcos 7 não fala de comida impura, mas de tradições humanas. Atos 15 combate imposições como a circuncisão obrigatória e instrui gentios a abandonarem práticas pagãs. Não libera carnes impuras. Romanos 14 fala de alimentos considerados puros pela Torá, mas que eram rejeitados por causa de tradições humanas, não de porco. 1 Timóteo 4 trata de ascetas que proibiam até alimentos puros. 1 Coríntios 10 fala sobre carnes sacrificadas a ídolos, não sobre carnes impuras. Colossenses 2 reafirma que somos aperfeiçoados no Messias e que não devemos nos submeter a regras humanas, mas não anula os mandamentos do Eterno. Percebemos ao longo deste estudo que as Escrituras nunca trataram esse tema como algo trivial. Todas as vezes que o Eterno fala sobre comida, ele não está falando somente de dieta. Ele está falando de identidade, separação, propósito e santidade. Muito do que se ensina hoje veio dos primeiros séculos, quando lideranças gentílicas passaram a enxergar a Torá como algo ultrapassado, cultural ou restrito a Israel. E isso moldou o pensamento cristão até hoje. Mas a pergunta que fica é: se o Eterno considera santo, quem somos nós para considerar comum? Se ele separou, por que tratamos como irrelevante? Essa jornada não termina aqui, ela começa agora. Porque obedecer ao Eterno, em qualquer área, nunca foi sobre legalismo. É sobre amor, coerência e identidade. Agora quero te deixar algumas perguntas para reflexão pessoal. Se o Eterno determinou alimentos puros e impuros, por que muitos ainda afirmam que isso não importa? Será que a tradição humana falou mais alto do que a palavra? Se Yeshua viveu e ensinou a Torá, por que tantos discípulos modernos seguem outro padrão? E principalmente, o que o Espírito do Eterno está falando ao seu coração agora? Se este estudo falou com você, te despertou ou te fez refletir, eu te peço: curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos estudos e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa conhecer essa verdade. Que mais pessoas sejam despertadas, que mais vidas sejam libertas de tradições humanas, que a luz do Eterno resplandeça sobre todos os que buscam viver a sua vontade. Agora permita-me fazer uma oração por você. Eterno, abre os olhos daqueles que te buscam. Dá discernimento, clareza e profundo desejo pela tua verdade. Remove tradições humanas. Fortalece cada coração que ouviu este estudo e conduz cada um ao caminho da santidade, da obediência e da vida plena. E para encerrar, receba a bênção sacerdotal. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Até o próximo estudo.